mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Iguais, diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Amorizar o mundo. Os meus amigos que têm me acompanhado através da página ou do Facebook, ou então os quase 1000 associados de nosso grupo Participação e Solidariedade, têm visto a utilização frequente de certos termos ou expressões que, em geral, não são utilizados na academia ou, enfim, na comunicação. Isso me parece normal na perspectiva inovadora de nossa proposta, ou se tratando de conceitos diferentes ou conceitos novos a serem expressos. Eles têm que ser expressos de uma forma nova, diferente, para que não recaia tudo aquilo que era antes. Vou dar alguns desses exemplos de expressões novas. Por exemplo, massa de consciência, ou, por exemplo, sociedade pós-tecnológica, que alguns mais puristas preferem chamar de sociedade pós-moderna. E mesmo os termos participação e solidariedade, conceitos que vão muito além na nossa percepção do que os atos caritativos ou dos direitos individuais a participar. Na verdade, para nós, participação e solidariedade significa dar fundamentos novos, valores novos à organização da sociedade. Isto é, um novo modelo de organização social que seja mais justo e que seja viável nessa hora da pós-tecnologia. Quando o livro fala em participação e solidariedade, ou a Carta por uma Civilização Participativa e Solidária, utilizam a expressão amorização ou amorizar o mundo, também estão propondo um novo conceito para além do significado romântico das palavras que se costuma dar à palavra amor ou amorizar, que nem é utilizado, para dar-lhe um significado antropológico, um significado histórico ou sociológico. Vejamos o que diz o livro Participação e Solidariedade, que fundamenta a Carta. Esse livro conclui seu último tópico sob o título A Caminho da Amorização. É desse tópico seguinte trecho que leio: a gravitação universal, a gravidade, os ciclos e sistemas da natureza, tudo funciona por atração e complementariedade, seja mecânica, biológica ou instintiva. Por que não pode o mundo dos homens funcionar pela cooperação, pela participação, pela solidariedade ou pelo amor, que constituem simplesmente a forma consciente da atração e da complementariedade que se vê em todo o universo? E segue o texto: assim como não é possível tirar dos corpos celestes a gravitação e de todos os corpos a gravidade, da mesma forma como não é possível tirar dos seres vivos seus sistemas orgânicos e os instintos que os preserva, que os alimenta, assim também não dá de tirar dos homens e de sua relação o amor. O amor que move o sol e todas as estrelas, na percepção poética de Dante Alighieri, sem que se pague o preço equivalente por esse erro essencial de tirar da organização social o amor. A Carta por uma Civilização Participativa e Solidária segue o raciocínio. Leio: a participação, tendo a desconcentração como seu instrumento eficaz, e a solidariedade, tendo como instrumento eficaz a desconcentração, constituem os valores e os instrumentos essenciais da massa de consciência.
adequados aos avanços da ciência e da tecnologia. Esta será, então, a sociedade amorizada, lembrando Teilhard de Chardin, ou Dante Alighieri, em sua percepção poética que me referia, que diz que é o amor que move o sol e todas as estrelas. Por que não há o amor também de mover as relações e as sociedades humanas? Pela importância que tem o conceito de amorização, quero dar breve informação sobre quem foi Teilhard de Chardin citado e que aparece frequentemente como inspirador dos conceitos que proponho como contribuição à construção de uma nova civilização participativa e solidária. Na verdade, eu considero Teilhard de Chardin, de certa forma, meu guru, para utilizar um termo comum, como antropólogo que foi e, simultaneamente, como religioso. Na verdade, Teilhard de Chardin foi padre jesuíta, conhecidos os jesuítas pela profundidade de seus estudos e de seu preparo intelectual. Teilhard de Chardin, no início do século passado, durante mais de 20 anos, dedicou-se a pesquisar sítios arqueológicos na China, desde os restos das mais antigas civilizações aos tempos que as precederam e que precederam sua evolução milenar. Essas pesquisas deram origem ao livro O Fenômeno Humano, o qual, no entanto, face aos acirrados debates que provocou nos meios tradicionalistas da Igreja Católica, só foi editado após sua morte. Foi dessas pesquisas e dos estudos resultantes que Teilhard de Chardin propõe sua tese, segundo a qual a espécie humana, diz ele, como uma seta, evolui de um mundo bárbaro, conflituoso, o referido ponto alfa, como diz ele, para um mundo humano, solidário, cooperativo, ou seja, amorizado. Amorizado, que é a expressão que ele cria. Uma visão sobre a história nos mostra que essa evolução existe, sim, na espécie humana. Se pensarmos que há menos de 2 séculos ainda existia a escravidão no Brasil, ou que Tiradentes, há menos de 3 séculos, foi enforcado em praça pública diante de milhares de espectadores, esquartejado e suas partes empaladas nas ruas de Vila Rica, ou se considerarmos que comportamentos semelhantes eram considerados naturais, não só no Brasil, mas no mundo, podemos ver que, apesar da barbárie de alguns remanescentes, o mundo, a espécie humana, evoluiu. Quero dizer que o mundo evolui no espaço e no tempo. Dou alguns outros exemplos. No fim do século XVIII, nos tempos que no Brasil aconteciam as tragédias como a escravidão ou a tortura e morte de Tiradentes e de milhares de outras pessoas, exemplo dado que eu dei aqui para significar essas tragédias humanas, a Revolução Francesa, que deu ao mundo o primeiro documento referente aos direitos humanos, resumidos apenas em 3 palavras: igualdade, fraternidade e liberdade, cortava a cabeça na guilhotina, feita espetáculo em praça pública, de centenas ou milhares de adversários políticos ou ideológicos, e desembocava na ditadura de Napoleão, que só na campanha da Rússia conduziu à morte quase 600 mil soldados franceses, não contada a devastação bárbara da própria Rússia. Sei que só no século XX, só nas 2 guerras mundiais, devem ter sido mortos alguma coisa como 100 milhões de soldados e civis. Mas essas guerras, como tantas outras que ainda barbarizam a espécie humana hoje, se constituem, entre outros fatos, como fatores determinantes do surgimento da consciência global,
que condena a guerra e que se manifesta em favor da paz. Se recuarmos no tempo, os romanos, herdeiros da civilização grega, se divertiam nos estádios ou nas arenas, não com futebol, mas com gladiadores, homens, em geral escravos, forçados a lutar até a morte. Se nos dirigirmos na direção do Oriente, Gengis Khan se gloriava dizendo que onde passavam seus pés, ou seus exércitos, nem mais a grama nasceria. E Tamerlão se divertia erguendo pirâmides de cabeças humanas. Se recuarmos mais um pouco ao homem das cavernas, bem, não me alongo. Quero dizer que apesar dos bolsões que ainda resistem, pessoas ou ainda países, estados, nunca se cultivou globalmente tanto repúdio à violência, à guerra, aos regimes totalitários. Nunca a sociedade se manifestou tanto em favor da paz, da justiça, do respeito à natureza, da promoção dos direitos humanos, em resumo, do direito à participação e do dever da solidariedade. Uma nova massa de consciência que há de continuar colaborando, mesmo que nem sempre conscientemente, para a construção de um mundo melhor, mais humano, mais solidário, mais participativo, ou seja, de mais amor, mais amorizado. É este o significado da interpretação, do sentido e da história dos homens, ou do processo evolutivo da espécie humana. A amorização do mundo, portanto, em nossa proposta, não constitui apenas um anseio romântico ou uma utopia irrealizável. Antropologicamente, filosoficamente e historicamente, ela resume a própria natureza humana, ou a vocação do ser humano. Este é o sentido de nossa proposta de contribuir na construção de um mundo participativo e solidário, cada um nos horizontes de suas possibilidades. Compartilhe, meu amigo, envie seus comentários e associe-se ao nosso grupo Participação e Solidariedade, unindo-se assim a mais de 1000 associados que voluntariamente, e não pelas mágicas comerciais da tecnologia, já se associaram. Alguma coisa, eu sei, você pode contribuir. Aceite meu convite?